Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula do sétimo ano. Vamos para uma revisão de Uca Uca e lutas indígenas? Então, Uca Uca, iniciar pelo Uca Uca, é uma luta lá dos povos do Alto do Xingu, os povos Bacairi, em que eles utilizam, a partir de cerimônias, as lutas corpo a corpo para ver quem é o jovem que tem mais força naquele período. Então eles fazem seus movimentos de força, iniciam a luta imitando uma onça, fazem ao redor de uma arena e ficam de joelhos e tentam derrubar o adversário com as costas no chão, tentando uma questão de imobilização, mas eles veem mais a questão da força para tentar derrubar o adversário. Então, não necessariamente vai existir um vencedor, pois tem muita intensidade, muita força essa luta e acaba que eles podem ficar extenuados e não conseguir identificar quem foi que venceu ou fazer essa ação de derrubar. Então, tanto o dono da luta pode escolher quem foi esse vencedor em caso de empate, ou eles podem escolher entre si quem foi a pessoa que chegou mais próximo à vitória. Então essa luta ela é mais praticada no período Quarup, que é um período de ritual religioso em que eles fazem vários movimentos de música, de dança, de alimentação, voltados à valorização das pessoas que se foram. Então é um período fúnebre em que eles fazem essa construção de um toco para chorar pelos seus entes queridos, pessoas importantes das tribos, e ao final de todo esse ritual do Quarup tem as lutas do Uca Uca, isso lá no Mato Grosso. Essa luta inicialmente era somente estabelecida para homens, mas depois foi se colocando para que as mulheres também participassem, até pelo fato de participarem dos jogos dos povos indígenas. E já vem sendo trabalhado não somente entre as pessoas com jovens mais já próximo da fase adulta, mas também entre crianças e adolescentes também. Então, além da Uca Uca que nós já falamos, existem também outras lutas brasileiras. Dessas lutas brasileiras nós temos o Maracá, o Idiaçu, o Apercuite e entre outras também. Mas vamos falar basicamente delas. Então o Idiaçu é uma luta em que tem muitas características parecidas com a própria Uca Uca, é uma luta corpo a corpo, mas os atletas eles iniciam de pé e basicamente abraçados para tentar derrubar o adversário no solo. Ela é dos povos Maracás e eles lá em Goiás, Mato Grosso, eles fazem essa luta em alguns períodos que eles escolhem como eventos. Temos também o Apercuite, que é uma luta que inicia em pé também e depois tem que fazer os mesmos estabelecimentos da outra, não inicia agarrado, mas inicia em pé, e ela é estabelecida a partir dos povos os povos Chavantes lá do Mato Grosso, os povos lá Gavião do Pará, e eles fazem essa luta dessa mesma forma. O interessante que eles fazem é que eles não podem lutar com seus parentes, para que não haja uma ridicularização entre os seus familiares. Inclusive, por exemplo, eles não podem lutar nem com os cunhados mesmo, para que estabeleçam uma ordem entre a família. Mas essa luta já não é tão praticada no âmbito das mulheres, então só mais os homens que praticam. E os povos tupinambás da Bahia e do Maranhão, eles têm uma luta chamada Maracá ou derruba-toco, em que eles utilizam a força corporal, eles iniciam afastados e utilizam a força corporal para derrubar um toco que fica no centro da arena. Então eles fazem essas ações para tentar com o corpo do adversário derrubar esse toco.
Então ele tem essa característica um pouco diferente das outras, mas todas as lutas são de característica corpo a corpo, ou seja, de estar o tempo todo tocando e segurando o corpo do adversário. Então as lutas indígenas, elas são cercadas por vários preconceitos e estereótipos que acontecem na sociedade, de achar que por eles colocarem características de animais, eles são selvagens, por achar que eles não têm capacidade de fazer uma luta mais elaborada, com rounds, com um local específico, mas na verdade isso tudo faz parte da cultura deles e são preconceitos que devem ser quebrados para que não sejam perpassados para outras gerações. Nas lutas também existe a questão da valorização de vários, ou melhor, enaltecimento dos valores éticos que eles têm. Então, a questão da dignidade, do respeito, da participação coletiva, da igualdade, da equidade, do ambiente democrático estabelecido naquele local. Então, todos esses valores são colocados nas lutas. Inclusive, as lutas acabam não sendo lutas violentas por ter essa noção de que os valores e os princípios éticos sejam mais importantes do que puramente o vencedor da luta. Essas lutas elas acabam sendo praticadas também nos Jogos dos Povos Indígenas, eles que acontecem em vários locais, tanto do país quanto do mundo. Então existem outras culturas de povos indígenas em outras regiões do mundo e eles estabelecem um local para fazer as práticas, em que existem outras modalidades ligadas à cultura indígena, como arco e flecha, carregar toco, natação, canoagem, e tem as lutas também, que às vezes são de exibição e em outros momentos são como competição mesmo. E essa luta indígena, por exemplo, o Uca-Uca, que é a luta mais reconhecida no cenário nacional, ela está sendo levada à Prefeitura de São Paulo para treinar os militares, a corporação, os quartéis, todas essas pessoas que precisam fazer esses movimentos, porque é uma luta com bastante força e com baixa letalidade, ou seja, vai ter tanto impacto no adversário, então não vai ser tão lesiva. Então essas ações de por exemplo, eles utilizarem para pegar um infrator, de pegar um criminoso com a força que a luta proporciona e não necessariamente machucá-lo ou agredi-lo daquela forma. Além desse âmbito de levar para os quartéis, as lutas indígenas já são levadas para outro ambiente de luta, que é o MMA, que são as artes marciais mistas, que envolve modalidade de vários golpes. Então, existem participantes que são de origem indígena, como o caso do Cabocão, que tem sua mãe indígena. O caso do Leandro Cacique, que é um atleta de MMA, que ele é de tribo indígena e que sonha e almeja em participar do UFC, que é o maior evento de MMA, existiram também movimentos de atletas de MMA reconhecidos no cenário mundial, como é o caso do Anderson Silva, em que ele foi fazer um reconhecimento de como essa luta funcionava. Então é isso. Então vamos agora ver o que nós aprendemos. Vamos exercitar nossos conhecimentos. A luta Uca-Uca é de origem indígena, dos povos Bacaeri e do Alto do Xingu. É uma luta de muita intensidade e tem confrontos de apenas um round, sem tempo limite. Neste período de pandemia, esta luta não poderia ser realizada nas escolas da mesma forma que acontece com os jogos nos povos indígenas. Por que isso acontece? Porque ela não poderia ser feita da mesma forma. Então vamos para as alternativas. Então, ela não poderia ser feita da mesma forma por ter característica de luta corpo a corpo, por ser uma luta muito violenta, ou porque as vestimentas são impróprias, ou seja, não são próprias para o ambiente. Então, o que é que vocês acham? Então, para quem disse por ter característica corpo a corpo, está correto, pois as lutas corpo a corpo, elas têm um contato entre as pessoas, e nesse período pandêmico a gente tem que
estabelecer o distanciamento social. Então a resposta correta é essa. Outra pergunta. Das lutas indígenas brasileiras, temos uma que possui uma característica diferente das outras, que é ter o objetivo de derrubar um toco ou tora de pau com o corpo do adversário. Então, que luta é essa? Nós falamos sobre ela. Então, é a Uca-Uca? É a Maracá? É de Jaçu ou a Uppercut? O que vocês acham? Eu acho que é a Maracá. Que é a Maracá, o derruba-toco, em que os povos tupinambás fazem essa prática utilizando o corpo do adversário para derrubar uma tora de pau. Vamos para outra. Então, as lutas indígenas trabalham diversos valores éticos no que envolve a luta e no momento da prática, como respeito, dignidade, igualdade, equidade, entre outros, além do pensamento democrático entre as tribos e seus participantes. Quais desses valores você convive diariamente na sua escola? Então, qual desses valores que nós mencionamos você convive com eles? Você visualiza situações mais de respeito? Você visualiza mais situações de igualdade entre todas as pessoas naquele local? Há um tratamento de equidade, ou seja, em que os valores sejam iguais para que de acordo com as capacidades que cada um tem? Existem outros valores além desses? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e anotem aí. Outra pergunta. Então, por que a luta Uca-Uca está sendo utilizada pela Prefeitura de São Paulo para treinamento da Polícia Militar nos quartéis da cidade? Então, por que elas estão fazendo isso? Por que estão pegando essa luta? É só puramente para preencher uma cota de lutas brasileiras? É por ser uma luta muito agressiva, que eles vão precisar para combater com os adversários? Ou é porque é uma luta que utiliza muita força na sua ação? Então eu sei que essas vocês sabem. E vocês irão dizer que é porque é uma luta que tem muita força. Então os atletas, quando vão fazer essa luta de Uca-Uca, ou melhor, vão treinar a partir dos movimentos da Uca-Uca, eles vão adquirir força, muita força corporal, porque eles fazem no momento das lutas. Então os policiais precisam disso para suas ações e intervenções de trabalho. Vamos para mais uma. Então as lutas indígenas já são conhecidas no cenário nacional e internacional, inclusive nas artes marciais mistas, que são o MMA. Então, na hora do confronto entre dois atletas de MMA, que técnica oriunda das lutas indígenas o lutador pode utilizar? Então, na hora que eles vão combater lá, que eles vão lutar, qual dessas técnicas ele utiliza? Ele tende a derrubar o adversário, ele vai dar um soco no rosto do adversário, vai chutar as pernas do adversário. Qual dessas aí vocês acham? Vamos pensar? Será que ele vai dar um soco no adversário e vai ser um golpe por exemplo, da Uca-Uca? Será que ele vai chutar as pernas e vai ser um golpe do Jaçu? Ou será que ele vai derrubar e vai ser um golpe do Uppercut? Então, para quem disse derrubar o adversário, acertou. Então essa técnica ela é oriunda das lutas indígenas. Certo? Então eu agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido comigo aqui nesse momento. Então, o meu muito obrigado. Mais uma aula aqui de revisão para o 7º ano. E um grande abraço do professor Roberto Barbosa e até a próxima aula. Valeu!